Olá, meus amigos, bom vê-los novamente. No vídeo de hoje vamos dar continuidade ao assunto da aula passada. Mas se você não viu esse vídeo, eu te aconselho fortemente que você assista. Para isso, basta clicar nesse link que está aqui em cima que você será direcionado diretamente ao vídeo. Vamos então à aula de hoje. Na aula passada deixamos uma pergunta no ar. Eu comecei a discutir os conflitos da década de 1950 e falei para vocês que essa radicalização vai fazer surgir em 1959 um grupo que existe até hoje. E aí a pergunta foi: que grupo foi esse que surgiu? A resposta é Al-Fatah, ou simplesmente Fatah. Antes de falarmos sobre o Al-Fatah, eu gostaria de relembrar para vocês um dos principais problemas ou consequências da Guerra de Independência, a questão dos refugiados palestinos. Como eu disse para vocês, os números não são precisos, mas giram em torno de 700 a 900 mil refugiados após a Guerra de Independência. É claro que esses números cresceriam. E para onde iriam esses refugiados? Os refugiados iriam para a faixa de Gaza, para a Cisjordânia, para a Síria, para o Líbano, para a Jordânia. A situação deles realmente era muito grave. E os conflitos continuam, a radicalização cresce. A coexistência de dois estados na Palestina, sendo um judeu, não era aceita pelos árabes. E dentro dessa radicalização acabam surgindo grupos de luta armada contra a presença dos judeus. Em 1959 surge o Fatah, que tinha como principal lema jogar judeus ao mar. O líder do Al-Fatah era o guerrilheiro Yasser Arafat. Yasser Arafat havia sido ex-combatente na luta contra Israel na Guerra de Suez. Ele havia lutado ao lado do Egito. E a partir desse momento, os palestinos têm um grupo armado de luta contra a presença dos judeus naquela região. No início da década de 1960, já existiam vários grupos de luta contra a presença dos judeus. Esses grupos palestinos, alguns deles acabam se unindo em 1964 e formam a Organização pela Libertação da Palestina, OLP. A OLP, assim como o Fatah, tinha os mesmos objetivos. Pelo menos até a década de 1980, eles não aceitavam em hipótese alguma a possibilidade da existência do Estado judeu. O Estado de Israel não era chamado de Estado de Israel por eles, era chamado simplesmente de entidade sionista. É nesse contexto de rivalidades crescentes que nós vamos ter, 3 anos após a fundação da OLP, uma das mais importantes guerras árabe-israelenses da história, a Guerra dos 6 Dias. A Guerra dos 6 Dias teria consequências seríssimas para a região. Ao final da guerra, os estados estavam deformados. Israel havia crescido de uma forma absurda e impensável. Para entender melhor a Guerra dos 6 Dias, temos que lembrar como que terminou a Guerra de Suez. Vocês vão lembrar que quando a guerra termina, tropas da ONU vão se instalar no Egito, vão ficar ali na fronteira do Egito com Israel. E essas tropas permanecem ali, conforme falamos, por 10 anos. Ao longo de todo esse período, Nasser desenvolvia o seu projeto pan-arabista. A cada dia ele se tornava mais popular, querido, amado, não só por egípcios, mas por árabes de vários países. Depois de 10 anos, Nasser resolve pedir à ONU que se retire do território. E ela faz esse pedido de forma bem dura. Ela diz que não poderia garantir a segurança da missão da ONU em caso de guerra. Nesse momento, Nasser acaba sendo informado de que existem planos israelenses de atacar a Síria. Ele, como aliado dos sírios, não poderia deixar de intervir. E é dessa forma que ele faz uma grande manobra militar, toda essa manobra televisionada, de deslocamento de tropas em direção à fronteira. Não satisfeito, Nasser acaba fechando o Estreito de Tirã. Vocês devem lembrar que o Estreito de Tirã havia sido fechado lá em 1956 e que acabou sendo motivo para a entrada de Israel na Guerra de Suez. Ele faz isso novamente, mas na verdade ele faz um anúncio público. Ele não coloca tropas, não chega a barrar nenhum navio, mas esse anúncio público já é realmente uma espécie de agressão aos interesses. Israel acaba
se sentindo numa situação de que precisa responder. Mas não houve ataque. Mas começa a haver alianças entre eles. Ele recebe apoio da Síria e acaba recebendo a visita do rei Hussein da Jordânia. Rei com quem ele não combinava muito bem, até porque ele tinha sérios problemas com hashemitas, desde aquele acordo de 1955, o Pacto de Bagdá. E aí o que vai acontecer? O Hussein de repente se aproxima, fica empolgado e se aproxima do Nasser, oferecendo inclusive o comando do exército da Jordânia a um general egípcio. Em Israel, o primeiro-ministro Levi Eshkol tentava garantir ainda a paz, mas as lideranças militares faziam uma pressão muito grande contra ele, até que finalmente eles acabam fazendo o que eles chamam de ataque preventivo. Em 5 de junho de 1967, a Força Aérea Israelense lança um ataque avassalador contra Jordânia, Síria e Egito. Os aviões desses países não têm nem tempo de levantar voo. São destruídos em solo. As suas pistas também. É uma vitória acachapante. Em 3 horas, praticamente toda a força aérea árabe estava inoperante. Agora restava apenas as forças terrestres. O primeiro-ministro israelense mandou uma mensagem para o rei Hussein, avisando-o para não entrar na guerra, pois se ele não entrasse, ele não seria atacado. Mas como ele não tinha informações precisas, e as informações que chegavam para ele era que Israel estava perdendo a guerra, ele fica empolgado. Além disso, vocês devem lembrar que o exército jordaniano estava nas mãos de um general egípcio. A partir daí, ele vai acabar entrando no conflito. O resultado acaba sendo desastroso, porque o rei Hussein, que era um hashemita, responsável, em termos de linhagem, por guardar os locais sagrados, acaba perdendo Jerusalém Oriental, a Cidade Velha. A ONU se reunia e fazia pressão para tentar impor um cessar-fogo a Israel. Israel só vai aceitar após controlar as colinas de Golã na Síria. Após a Guerra dos 6 Dias, o território israelense se amplia por demais. Vários territórios fazem agora parte do Estado de Israel. Esses territórios ocupados são Península do Sinai, Faixa de Gaza, Cisjordânia, Colinas de Golã e a Jerusalém Oriental, que era a Cidade Velha. Essa nova configuração territorial de Israel vai acabar aumentando e muito o número de refugiados. A situação se agrava a tal ponto que há uma resolução da ONU, a Resolução 242, que obriga Israel a se retirar dos territórios ocupados. A minha pergunta para você é: o que Israel faria? Ficamos por aqui. A resposta para essa pergunta no próximo sábado às 18 horas. Ok? Um grande abraço, gente. Até a semana que vem.